Acho que essa vai ser uma aula muito impactante na vida de quem está aqui. Quero que ela seja uma aula muito significativa. Para variar, a gente vai trabalhar com questões de ordem prática, mas eu quero que vocês estejam preparados não só praticamente, mas psicologicamente para trazer o que que vocês fizeram e o que que vocês não fizeram durante esse programa. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a nossa cabeça ela define que a gente quer fazer 1 milhão de coisas. Só que daí a vida vai acontecendo e o cachorro fica doente, e você tem que fazer mil coisas e você acaba não executando. Mas aquilo fica latente dentro de vocês. E eu quero fazer disso uma ebulição. Vocês têm 90 dias de acompanhamento. Eu sei exatamente como são os processos. A gente começa com um monte de ideia, daí faz de uma maneira que, de alguma maneira, que nem, sei lá, a Rose disse assim: ah, tô fazendo do jeito errado, tô fazendo do jeito errado, mas tá vendendo, né, amiga? Então, a gente começa a entender que tem pegar a manha, né? Eu vou colocar aquilo no ar e daí eu vou ver aqui o que que deu certo, o que que não deu certo. Quando eu tô na prática, que eu vou ver o que que eu tô fazendo de errado. Quem não executa não vai chegar nisso. E daí eu acho que quem já tá aqui, já tá com maturidade para entender que eu não quero que vocês vendam de qualquer maneira. Eu quero que vocês aprendam a estruturar um processo de vendas. Eu vou bater muito nessa tecla hoje, de uma maneira como eu não bati antes no método Sustente. Porque para mim é muito importante que vocês tenham essa clareza de que é o processo que vai levar vocês para um lugar onde vocês têm vendas em larga escala, que é o meu objetivo com vocês. Eu quero que todo mundo que esteja aqui consiga chegar de 0 a 30 mil reais de faturamento. Mesmo produções como a da Aline, que são mais artesanais, o que que eu falo para ela sempre? Vamos aumentar, vamos encontrar nichos para aumentar o valor do teu produto. Vamos encontrar uma maneira do cara gastar um ticket médio maior. Entende qual é o teu produto que dá mais lucro ali dentro, para te ter um maior capital de giro. Então, todas essas coisas a Aline vem escutando ao longo do tempo, porque ela já está 1 ano aqui nessa rede trabalhando. E que ela veio, e daí teve os hot seats, né? Teve as sessões internas onde a gente trabalhou isso mais intensamente. Então, vocês vão ir entendendo qual é o andar da carruagem. Então, que nem a Betina, né, que tem loja física, hoje eu fiz questão de trazer alguns exemplos para o Adalto, que está num nicho muito sensível, eu fiz questão de trazer alguns exemplos de coisas, por quê? O que que eu quero que vocês façam nessa aula aqui? Entendam, tenham clareza da importância de ter um cliente-alvo claro na cabeça. Então, por exemplo, no discurso teu, Rose, que é joias, o que que você pode fazer que agrega na vida do teu cliente? Pelas tuas falas, uma das coisas que você pode falar é: vem cá que eu vou te ensinar a usar joia com gola alta. Vem cá que eu vou te ensinar a usar joia com casacão. Vem cá que eu vou te ensinar a usar joia com cachecol. Vem cá que eu vou te ensinar a usar luva com pulseira. Não sei. Mas talvez seja uma narrativa, primeiro, original no mercado. Segundo, que você mesma que me trouxe, então isso significa que está dentro da tua abrangência de conhecimento. Terceiro, isso agrega na vida do tua cliente. Você vai vender a joia como uma consequência, mas você vai dar uma razão para ela estar ali. Então, eu até fiquei bem impressionada com o raciocínio que eu vi na campanha da Aline, que está no Stories que ela pôs no ar hoje. Mas quem for lá, até vou gravar, eu vou tua tela, Aline. Grava para mim depois e me manda essa sequência, porque eu vou deixar como exemplo aqui nessa aula, se tu me autorizar, é claro. Mas o que que a Aline fez ali? Ela fez um raciocínio lindo de arco narrativo, mas daí minha impressão, e daí Aline me corrige se eu estiver errada. Quando ela executou, aonde que ela deu foco? Ela deu foco na promoção, porque talvez as pessoas estejam acostumadas a comprar porque tem mais de um produto, porque não sei o quê. Só que quando eu peço para vocês criarem uma oferta que dá um bônus, não tem a ver com a promoção. Tem a ver com você estar agregando na vida do seu cliente. Ele vai perceber que aquilo gera valor na vida dele. Ele pagaria mais para ter aquilo. Não é porque aquele bônus está ali, porque ele vai ter um brinde a mais, porque ele vai ter uma coisinha a mais. Aquele bônus, ele serve para a experiência dele ser completa dentro da mão de vocês. E daí, Betina, que a gente falou, né, hoje no inbox, a Betina tem a loja do Armazém Lixo Zero.
E daí eu entrei, ela sempre coloca de manhã assim, loja aberta de tal hora até tal hora. E daí eu entrei hoje no inbox com a Betina e disse, Betina, ao invés de colocar loja aberta de tal hora até tal hora, escolhe um produto do dia ou uma oferta do dia. E daí dá foco nessa oferta e diz: hoje você tem a oportunidade de ter o melhor cicatrizante de Santa Cruz do Sul no óleo de abacate, ok? E daí vai mostrando, e daí coloca embaixo, loja aberta de tal hora até tal hora, mas com foco na oferta, na promessa, no benefício do cliente que tá ali. Oi, Betininha, tudo bem? Tô te vendo no chat. Então, é esse o raciocínio que a gente está fazendo. Até foi muito legal porque eu fiz o Hot Seat com o Adalto essa semana, na segunda-feira, e daí, quando a gente trabalhou o mercado dele, que é uma fabriqueta de neurodivergentes, onde ele cria um aparato que trabalha com a cognição dessas pessoas, e eu falei para ele, pensa nas associações, nos pais dessas crianças, pessoas que podem se beneficiar nisso. Ele disse, eu nunca tinha pensado nesse nicho, nessa forma de vender. Então, o meu papel aqui com vocês é tentar entrar ao máximo na cabeça de vocês e tentar ajudar. E eu me esforço muito, né, para eu chegar nessa conclusão sobre arroz e para eu ter essa contribuição para a Betina, para eu pensar. Eu estou acompanhando vocês nos stories, em tudo que vocês fazem, tentando entender por quê. Porque eu quero que vocês sejam meus cases de sucesso. Só que eu preciso que vire essa chave de uma coisa que mesmo a Aline, que está aqui há bastante tempo, ainda não virou. E daí aqui é onde eu quero a máxima de atenção e a máxima de presença, que nem eu coloquei na mensagem para vocês, porque qual é a chave que precisa virar? Eu tenho que entender que para quem que eu estou oferecendo essas coisas. Como que eu melhoro a vida dessa pessoa? Então, se a Rose se posicionou lá para empresários, que são pessoas que têm mais dinheiro, têm mais independência, têm uma característica mais marcante, e ela começa a trazer uma pauta como isso, como usar cachecol, como usar manta, como se vestir para o escritório com joias, como se vestir para uma reunião, é outra abordagem em relação a vem ver minha coleção de inverno e verão. Inverno e verão não tem, né? O inverno e outono. Mas você entende como a gente tem que entrar um pouquinho nesse mundo da. Sim, mas peraí, deixa eu te dar um feedback, então vamos pegar essa campanha aqui que você tá no ar, tá? Que depois. Deixa eu até gravar minha tela Uhum. enquanto eu passo isso aqui, que depois fica bem gravadinho para vocês dentro da sala, dentro da aula embaixo. Então, no primeiro story tu colocou, sabe o que me faz acordar alegre assim? É que saber que hoje eu tô preparando algo muito especial para ti. Aí no segundo, coloca o alarme, ativa o sininho, porque hoje vem aí, é para ti e para quem tu ama. Vai ter mimo, vai ter presente, vai ser agora ao meio-dia. Você percebe como você ainda não deu nenhum benefício da pessoa ainda? Você tá falando de mimo, você tá falando de presente, você tá raciocinando no raciocínio de promoção, de dar um bônus extra. Enquanto você poderia dizer assim, hoje é o dia que a sua pele vai se transformar para sempre. Hoje é o dia que eu vou contar um segredo que você nunca mais vai esquecer para a boca rachada. Hoje é o dia que o seu cabelo nunca mais vai ser igual. É outro agregar valor. Entendi. Por mais que você esteja agregando valor aí quando você está dando um mimo, na narrativa isso, o mimo, ele é um bônus, ele é algo que você pode revelar, inclusive, só no momento da oferta, só no momento da revelação. Você nem precisa dizer antes que vai ter. O que você está dizendo assim, olha, eu criei um kit que vai transformar, que nem esses dias a Betina criou lá, o da pele rachada. Que é muito frio, e daí ela viu no jornal do almoço o repórter falando. Então, criei para você o kit da pele rachada. Ele é composto por sabonete, óleo, creme, nananã, luva e mais um paninho, sei lá, de aplicação, mais as instruções de uso. E daí chega na hora H, eu posso dar alguma outra coisinha que vai aumentar as minhas chances de conversão. Mas aquela coisinha é para completar a experiência da pessoa. Então, é essa sensação que eu quero que vocês tenham quando vocês criam um bônus. E daí, ok, daí continua aqui, ó. Só te conto isso: tem ativos naturais de verdade, espuma boa e uma surpresa para quem cuida junto. Então, aqui, ó. Para mim, o que que ficou, brilhou nessa frase? Ativos naturais de verdade. Isso é música para os meus ouvidos. Então, é variações sobre essas coisas que você está apresentando no seu produto. Então, você foi ali.
de uma antecipação para outra antecipação que você ainda não revelou exatamente o que que você está oferecendo, apesar de ter algumas fotinhos ali, né, dos sabonetes, que me dá a impressão que seriam eles, mas você está trazendo características do teu produto que conectam com essa tua possível compradora. Isso tá onde? Naquela tua nuvem de palavras, de temas que permeiam as coisas que você quer apresentar do seu produto. Tá dentro daquelas três principais palavras que você tem da sua marca que você vai repetir sempre. Então você vai começar a marcar essas coisas com repetição. Eu sinto falta de repetição em vocês. Aí continua. Aí, meio-dia, entrou a campanha, né? Começou. A campanha que celebra quem troca a dica boa, escuta sem pressa e cuida com intenção. Juntas até o último fio para cuidar de ti e daquela amiga que tu ama. Aí, o segundo. Comprou dois kits capilares completos, um shampoo, mais uma barra para ti, mais um shampoo, mais uma barra para amiga, vocês ganham e daí tem os brindes. Nada fala o que que esse kit capilar faz na cabeça da pessoa. Então eu diria assim, ó, eu tenho kit capilar para ah, ah, hidratação e para não sei o quê. Então eu começaria com a promessa. O que que esses caras fazem por mim? Por que que eu vou comprar dois kits capilares? Aqui você não me vendeu nenhum ainda, entendeu? Então você está focada na promoção. Então você colocou, ah, compra dois, ganha três coisinhas lá embaixo. Então é um olhar de mercado diferente do que eu quero que você trabalhe ali. Você vai colocar algo do tipo assim, ah, meus kits capilares fazem isso e aquilo, você vai mostrar aquilo com detalhe. O que que é um kit capilar? Tem um shampoo, tem um condicionador, tem uma barra de hidratação, tem um óleo de argan, tem sei lá o quê, sei lá. Então, o meu kit capilar é assim. Ele é diferente do resto que tem no mercado por causa disso. Nesse aqui você baixa, deixa cacho marcado, nesse aqui você deixa cabelo liso, nesse aqui você deixa de ser bruxa, nesse aqui não sei o quê, nesse aqui você hidrata cabelo grisalho. Cabelo grisalho agora, pra mim, é um novo tema, né? Eu agora tô descobrindo todos os truques dos cabelos grisalhos do universo. Então, é outra. Tipo, agora eu já não uso nem condicionador, pra ti, como um feedback até. O meu cabeleireiro disse: usa o shampoo, um shampoo bem massa lá que eu tô curtindo, e óleo de argan direto, porque eu tenho muito cabelo, muito cabelo. Então, eu não uso nem condicionador mais, agora eu tô só no óleo de argan, que tá sendo. Então, enfim, qual é o teu kit capilar? O que que ele tá fazendo pelo teu cliente? É isso que você vai mostrar para daí mostrar uma promoção, para daí dizer, olha, do dia tal ao dia tal, se você não comprar um, mas sim dois, você ganha três coisas que vão melhorar a tua experiência. Esponja vegetal para tonificar sua pele, o sérum de sobrancelha. E daí aqui quando tu colocou, ainda tu escreveu assim, dois sérums de sobrancelha, um para cada uma. Parecia que era uma para cada sobrancelha. Juro por Deus que eu li isso 10 vezes. Aí eu pensei, como assim, um para cada sobrancelha? Aí depois que eu sei que era amiga, enfim, cuidar com essa parte. Daí tá, daí o frete grátis. Então, até domingo, quando durar o estoque. Então, coloca uma data, menciona esse dia, dá um drama na coisa toda. E daí tá, daí tu tem o shampoo. Aí, depois de você mostrar a oferta, você mostra os teus shampoos. Aí depois você mostra os kits capilares, ainda sem ressaltar o que que ele faz por você, pela pessoa, né? Ressaltando valores, frete grátis, enfim. Então, é esse olhar, é mudar a narrativa pensando, e assim, ó, o que eu tenho visto em várias situações quando eu observo vocês trabalhando. Vocês estão focadas em vocês, na sua oferta. Se vocês virarem o espelho e olharem para o lado da cliente, o que que essa cliente quer saber? Tipo isso, no caso da Rose, como usar com gola alta, como usar com manta, como usar com luva, como usar com joia com casaco, como usar no inverno. E depois no verão é outra, como usar no verão, como usar com vestido, como usar a joia que te veste, sei lá, né? Aí vão indo essas variações. Então, é esse o olhar que eu quero que vocês treinem para pensar tudo isso. Eu trouxe para vocês, então, uma introdução. Mas eu quero fazer essa introdução o mais breve possível, só para repassar alguns pontos que eu acho muito importantes da gente olhar juntos. Mas eu queria, ao final, dar a palavra para cada pessoa que está aqui, para vocês dizerem o que vocês fizeram, o que vocês acham que deu certo, e o que vocês fizeram, o que vocês acham que deu errado.
Porque esse é o momento que eu vou poder, primeiro, analisar as campanhas de vocês. Segundo, um vai servir de exemplo para o outro. Vocês vão entender lá o que a Rose está fazendo, o que a Aline está fazendo. Vocês vão ter o meu olhar sobre tudo isso. E vocês vão entender quem não fez nada, ainda trazer. Ah, eu pensei em fazer tal coisa, mas acabei não fazendo porque eu estava desanimado, porque o tempo não deu, porque as coisas, porque a vida acontece. Compartilhar, né? Isso é uma mentoria onde vai existir uma troca entre vocês. Isso é uma oportunidade. A Aline é minha aluna há muito tempo, a Fer Drebs, que não está aqui, é minha aluna há muito tempo. Eu nunca fiz isso antes. Então, aproveitem, né? Eu quero trazer a palavra para todos que estiverem presentes, né? Depois dessa introdução, para que cada um possa trazer um pouco da sua experiência e vocês aprendam um com os outros. Eu já sei até em que ordem que eu quero começar os depoimentos de vocês, para vocês não terem que ficar se voluntariando para a gente ir direto ao ponto. Ó, tava até com 7 participantes, alguém foi até embora. Não, deixa eu ver quem que foi. Não, tá aqui, 7. Deixa eu ver aqui, a Rose dizendo, ótimo. Então tá, então vamos lá, gente, vamos direto ao ponto. Então, nós estamos na segunda mentoria, né? Eu dei para vocês 2 sessões de mentoria para quem entrasse nessa turma do dia 1º de julho, que é essa focada em priorizar os funis de vendas, priorizar as vendas de vocês nos próximos 15 dias. Então, eu dei uma garantia de 90 dias, estou muito confiante que quem executa tem resultados. Tá aí a Rose para provar, né, que quem se mexeu já está com números, com os Pix chegando. E o nosso objetivo aqui é que vocês tenham clareza. Isso daqui, essa oficina, tudo que vocês estão vendo desde o dia 1º de julho até o dia 1º de setembro, todas as minhas aulas vão falar de funil de vendas, a princípio. Eu sempre posso mudar de ideia. Mas, a princípio, todas vão falar de funil de vendas. E vocês estão com um material riquíssimo dentro da plataforma para fazer isso entrar na cabeça de vocês de uma maneira que vocês tenham clareza. E por que eu quero que vocês tenham clareza? Porque isso vai te permitir gerar pico de venda sempre que vocês quiserem. A minha irmã, por exemplo, ela tem a cozinha da Sami e ela faz vários pratos. E tem uma coisa que ela faz que todo mundo enlouquece, que é um tal de um limoncello. E daí o limoncello agora tá na safra e a galera pira. E daí, tipo, eu ganhei o limoncello da marca mais conhecida da região aqui, que é a Casa Buco. Eu ganhei um dos Ducati, que é outro nome conhecido. Ganhei um do chefe dos destemperados lá, o Badio. E nenhum chega aos pés do limoncello da minha irmã. E daí ela disse: ai, Fabiola, mas dá muito trabalho, eu posso fazer no máximo 100 garrafas, eu tenho que daí criar o rótulo. Eu disse: Samantha, rótulo é de menos. Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma campanha certa. Tu vai fazer uma antecipação, tu vai dizer o seguinte: olha, estou criando um prato que tem só 100 unidades no ano, que vocês vão enlouquecer, que é melhor do que todos que eu conheço da região, que ela pode falar isso com propriedade, porque eu sou chata pra dedéu na hora de experimentar essas coisas. E daí ela vai ficar fazendo essa antecipação até o dia da revelação. No dia da revelação, as pessoas já vão saber que vão ter 100 garrafas, já vão saber que é limoncello, já vão saber tudo, vão estar com o cartão pronto para comprar, porque ela vai ter toda uma ordem, onde ela vai contando a história, aí de onde escolheu o limão, que é limão orgânico, que não sei o quê. Ah, dentro as pessoas sabem que é uma receita com limão, ninguém sabe até então que é um limoncello. Vocês estão sabendo isso de primeira mão. Então, a gente vai criar um arco narrativo que vai aumentar o desejo de compra dessas pessoas até o dia da revelação. A galera tá pulando da cadeira e querendo comprar o limoncello dela. E daí ela mesmo tendo toda essa expertise, porque é minha irmã, porque tá aqui do meu lado, comigo, buzinando no ouvido dela, o que que ela me responde? Alguém quer chutar? Onde é que vocês se escondem pra mim? Fabiola, mas não dá tempo de pensar tudo isso. Quem mais levanta a mãozinha aí? É assim? Ai, Fabiola, mas eu tenho muita coisa para fazer. Eu faço tudo para todo mundo, mas eu não vendo o meu produto de uma maneira que ele seja altamente valorizado. Quando vocês me dizem que não dá tempo, tempo, infelizmente, meus amores, é uma questão de prioridade.
Então, eu pedi para vocês 90 dias de dedicação para vocês aprenderem a fazer esse troço da maneira certa. Porque quando vocês tiverem clareza em que qual é a fase que eu estou trabalhando com vocês, a fase da atração. Então, a Pri, por exemplo, que tá ali com coisas congeladas, que é um novo mercado, ela me disse, onde que eu vou prospectar esse cara? Agora nós vamos ter que testar. Então, vai dar certo o panfleto, vai dar certo o telefonema, vai dar certo só na reunião do 1 a 1, não sabemos, nós temos que ir para a rua e testar. O que que a gente vai falar para esse cara? Então, vem aqueles insights da aula passada, do tipo assim, eu tô com um produto que tem alto giro em São Paulo, tô com um produto que veganos e não veganos podem consumir, tô com um produto, sei lá. Então, a gente vai criar esses atrativos que podem ser ditos nesse momento, para que as pessoas tenham interesse na hora de comprar. Quanto mais eu conseguir elevar o nível de consciência dela, por isso que o primeiro eu disse, tu pode começar desde mostrar a colheita do limão, da onde veio, arará, os processos, vai fazendo um mistério, até que o momento ela revela que é um limoncello, mas aquele limoncello tem, sei lá, tem ficar girando de cabeça para baixo por 7 dias, parece, uma coisa assim. E daí a pessoa já sabe, mas aquilo nem tá pronto, ela nem pode vender. Então existe uma atmosfera que se cria em torno disso. E gera uma antecipação. No caso da Rose, pode ser a preparação da joia? Pode, mas quanto mais relevância tiver, se ela conseguir fazer disso um curso de Limoncello, vai sair mais caro do que se ela vender só Limoncello. Então, quanto mais relevância e maior a urgência da pessoa que eu estiver vendendo, eu estiver atendendo, maior é o valor que eu posso cobrar e aí aumenta a minha chance de conversão. Por isso que ali no caso do Adalto, eu disse, Adalto, vamos pensar em pessoas que têm essa necessidade desse produto para neurodivergentes. Então, vamos daí conversar com as pessoas e entender como escoar e é outra maneira de vender o mesmo produto, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu trouxe para vocês pensarem em algumas coisas que se vocês me dissessem assim, ai, Fabiola, mas qual é a importância formal de eu saber meu nicho, meu subnicho, minha especialidade, né? E isso formalmente para você dizer no mercado não tem necessidade nenhuma. Mas eu percebo que quando vocês têm essa clareza e vocês sabem onde vocês querem chegar e vocês entendem o porquê fazer isso, te coloca num poder de tração de vendas muito maior. Vocês começam a pensar exatamente, então tá, então quem que é minha tribo? Quais são as pessoas que eu quero fazer bem? Como que eu alcanço elas? Como que eu vendo para elas? Qual é o argumento que faz ela pular da cadeira e querer comprar o que eu tenho para vender. Então, né, que benefício tem o neurodivergente logo depois que ele faz um quebra-cabeça inteiro? Ou que benefícios ele tem a longo prazo? Ou como que isso mexe no humor, na atenção, no não sei. Existem várias coisas que a gente vai pensar para saber o que falar para a pessoa pular da cadeira querendo comprar de você. E é isso que eu trouxe para vocês terem clareza mental na aula de hoje. Então, qual é a lógica? Não existe venda não intencional. Tudo que vocês colocarem no canal de comunicação que vocês escolheram tem que ter a intenção de vender. Esses dias, inclusive, eu estava em Porto Alegre semana passada, e daí, mexendo lá, fazendo eu mesma, fazendo minha aula de mentoria, porque eu estou aprendendo marketing digital. Precisei pegar papel, caneta e abrir uns armários que fazia 1000 anos que eu não abria, porque eu tinha uma inquilina que estava lá por um ano. Para quem não sabe, eu alugo meu apartamento pelo Airbnb. E daí, quando eu fui mexer naquele armário, eu achei uma pasta, uma gigante, assim, toda cheia de certificados. E daí, o que que eu fiz? Eu fiz um story dizendo: olha o que que eu achei por aqui. Daí mostrei. Eu, inclusive, tenho de bastidores um filminho onde eu abro e leio um por um dos certificados de todos os cursos que eu fiz até 2016, que foi quando eu parei de imprimir eles. Isso ainda está na minha pauta para mostrar isso. O que 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 isso me confere? Primeiro, uma bagagem que as pessoas nem sabem que eu tenho, que eu sou gerente de projeto, que eu trabalhei 20 anos no comércio exterior, traz tudo que eu sei de gestão de resíduos de saúde, gestão de resíduos de industrial, orgânico, logística reversa.
palestras que eu dei para Infraero, para a Justiça Federal, lá atrás, a autoridade. As pessoas dizem: opa, eu não estou aprendendo negócios com qualquer pessoa, eu estou aprendendo negócios com uma pessoa que tem uma bagagem gigante. Mostra que eu aprendi lá atrás técnicas de eh, condução de equipes de empresa, de facilitação. Então, às vezes eu trago para vocês aqui coisas, tanto que como que eu me chamo de uma facilitadora de econegócios. Por quê? Porque eu crio toda uma dinâmica para você desenvolver um raciocínio para tua lógica me acompanhar e daí você ficar pilhado, serotoninado para fazer a tarefa que você precisa fazer e que sem eu estar aqui junto, talvez você não faça. Então, é toda uma lógica de trabalho para te colocar em ação. Esse é meu compromisso. Eu trabalho com isso desde o ano de 2012. Eu falo todos os dias da minha vida com donos de negócios sustentáveis. E só desde 2021 para cá que eu comecei a focar em fazer vocês darem resultados. Mas eu venho como um furacão. Por isso que eu comecei a colocar algumas sessões de ao vivo, porque daí vocês ficam e fazem, voltam para os bastidores e produzem muito mais do que se vocês não têm um ao vivo. Então, a gente precisa desenvolver aqui nessa aula essa clareza do perfil de para quem você vai vender. Eu desenvolvi essa clareza. Eu sei que o dono de negócio sustentável é um cara que queria que o dinheiro caísse do céu, que só o fato dele fazer esse produto incrível e maravilhoso já fosse reconhecimento suficiente para que enchesse seu bolso de dinheiro. Só que não é assim que acontece. Infelizmente, eu sou a pessoa que tem que vir aqui e dizer para vocês que não é assim que acontece. Então, a gente precisa estruturar um processo de vendas claro para que isso possa dar a fortaleza que a gente quer nesse projeto e para que esse projeto, sendo mais forte, ajude cada vez mais pessoas e cada vez mais a gente faça sustentabilidade e isso seja, né, toda essa construção do mundo que a gente quer ver na nossa sociedade. E daí, o que que eu trouxe aqui para a gente pensar juntos? Né? Eu trouxe vários cenários, mas eu vou exercitar toda a nossa aula em cima de uma floricultura que fica fácil. Então, o que que a gente vai pensar agora? E eu quero que vocês peguem papel e caneta para colocar ali no título da folha. Vou definir meu cliente-alvo. Se você já tem o seu cliente-alvo definido, escreve com clareza quem ele é nessa folha para que você reforce se é essa pessoa mesmo ou para que você defina outras pessoas que possam aumentar as suas chances de encher o bolso. Nesse momento, gente, o que que eu quero que vocês foquem é naquela fruta a mais baixa do pé. Aquele público que seria fácil de vender. Por quê? Porque todo mundo precisa de capital de giro. Quem começa comigo está indo do 0 a 30 mil reais de faturamento. Então, se eu enxerguei que tem um possível público que pode comprar de mim em maior escala, eu quero que vocês foquem nesse público. Escolham ele. Definam esse público como a pessoa para quem você vai criar uma comunicação nessa campanha, nesse funil de vendas. E daí, com isso na sua cabeça, depois a gente aprende a fazer isso com outros grupos de outras maneiras. E aqui eu trouxe um videozinho mostrando que quando você define o seu cliente-alvo, porque muitas pessoas dizem, ai, Fala, mas eu posso vender para todo mundo. E por que que eu vou escolher um só? Daí eu vendo menos. Não, você vende menos se você não escolher um só. E aqui eu quero provar isso para vocês nessa aula. Porque quando eu tenho clareza que eu estou vendendo um curso de vendas para donos de negócios sustentáveis, eu falo que ele é o ecochato, eu mostro que sustentabilidade é compromisso ético, não é argumento de venda, eu mostro uma série de coisas que só o dono de negócio sustentável passa. Não é qualquer pessoa no mercado. Eu tenho um arco narrativo claro, eu bato em dores que a pessoa se sente aliviada quando ela resolve na sua cabeça. Então, isso vai acontecer com você quando você definir o seu cliente-alvo. Definir um cliente-alvo muda o teu jogo. E o cliente-alvo que eu quero que vocês definam nessa campanha é o cara que é o mais fácil de comprar de você na sua cabeça. É esse cara aí que você quer testar. Por quê? Porque a gente vai validar o teu processo de venda. É isso que a gente está fazendo nessa oficina prática. Então, se você tiver clareza como você faz para atrair esse cara, se você tiver clareza de o que você fala para elevar o nível de consciência dele, se você tiver clareza do que você fala para vender e chegar no final do teu processo, e esse cara estiver comprando e o seu processo estiver validado, depois a gente testa outros, depois a gente testa aumentar a escala, depois a gente testa várias coisas. O nosso objetivo
é pôr dinheiro no teu bolso através da equipe, do grupo das pessoas que mais tem possibilidade de comprar de você nesse momento. E daí, vender não é uma inspiração divina, é um processo. E eu não quero que você venda, eu quero que você entenda o que te fez vender. Então, quando eu falo que vendas é um processo, quando eu crio lá um podcast que mostra meus alunas, que conta os bastidores de donos de negócios sustentáveis, que trouxe o maior reciclador de bitucas do mundo, que trouxe uma série de pessoas pequenas e grandes para mostrar como que isso funciona, eu tô entrando na cabeça de pessoas mostrando o quanto eu tô envolvida nesse tema, o quanto os meus valores estão alinhados com isso, o quanto é de verdade o que está acontecendo por aí, o quanto é de verdade que esse mercado é um dos mais cresce no Brasil e no mundo, o quanto é verdade que esse é o melhor momento para você iniciar ou crescer um negócio sustentável. E daí, o que que eu faço? Eu coloco uma chamada bem explícita. Procuro 10 ecoempreendedores que querem despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto nos próximos 15 dias. Eu faço uma promessa clara que a pessoa que precisa do que eu estou vendendo, ela se conecta com isso. Procuro 10 mulheres elegantes que queiram vestir gola alta com colar nos próximos 15 dias. É uma maneira mais engraçada de fazer isso, mas quem é a pessoa que eu estou procurando? O que que eu quero que essa pessoa faça? Qual é o ponto A e o ponto B dessa pessoa na minha jornada? O que que eu tenho para oferecer para ela? Como que eu vou agregar para ela? É esse o processo. Lembra, vocês, quem já assistiu o Método Suspense, as aulas, vender não é um processo que a gente, não é um processo lógico, que a gente, não é uma decisão que a gente toma com a cabeça. Ela é uma decisão 100% emocional. O neuromarketing colocou todos os aparelhos do cérebro de uma pessoa que comprovam isso. Se ela é uma decisão emocional, que tipo de emoção eu tenho que provocar para o meu cliente comprar de mim? Eu tenho que deixar ele mais seguro, eu tenho que deixar ele mais tranquilo, eu tenho que fazer ele perceber que o processo dele é atalhado, eu tenho que deixar ele mostrar que isso já funcionou para outras pessoas. Qual é o sentimento que eu gero no meu cliente para ele comprar de mim? E daí, quando a gente está falando disso tudo, o que que eu quero que vocês definam hoje é o seu cliente-alvo. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos e eu quero que vocês imaginem que o mercado é esse círculo muito, muito grande de possíveis clientes, né? É esse universo inteiro que a gente tem aqui de pessoas para quem a gente pode vender. E daí, eu quero que vocês entendam que, além do mercado, a gente tem um segmento de mercado, que é uma parcela desse espaço muito, muito grande de possíveis clientes que podem comprar de mim. Além de ter esse segmento, a gente tem um nicho, que é uma parcela ainda mais específica de possíveis compradores. E dentro deste nicho, a gente tem um subnicho, que é o que eu chamo de recorte comportamento, que é uma característica bem marcante entre os seus possíveis compradores. Sempre que vocês seguirem essa clareza, tiverem essa clareza, qual é o meu mercado, qual é meu segmento, qual é meu nicho, qual é meu subnicho, eu vou ter maior performance em vendas do que quem não tem essa clareza. E daí aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês raciocinarem e entenderem como tudo isso funciona, porque talvez isso daqui seja só palavrinha para quem não está tão familiarizado em pensar o mercado dessa maneira. Mas vamos lá. Vamos pegar, peguei o exemplo da Aline, né? Qual é o mercado? Mercado é cosmético. Aqui tá, ficou errado. É cosmético. Qual é o segmento que eu tô? Ah, cosmético natural. Já é, não é um mercado de cosmético comum. É uma partezinha do mercado de cosméticos. Dentro do segmento natural, eu tô num nicho que eu posso escolher, lembra? Eu não é uma inspiração divina. Você vai lá e pensa quais são os possíveis clientes. Então, eu defini que para o nicho de cosméticos eu trabalharia para mulheres. Então, o meu nicho é mulheres. Dentro das mulheres, eu vou definir um recorte de comportamento para aumentar minha chance de conversão. Então, eu posso pegar mulheres que são adoradoras do mar, mulheres que estão na menopausa, mulheres que não abrem mão da massagem. E aqui eu fui bem mais longe, porque aqui eu tô falando de pessoas, de nichos, subnichos, que são de pessoa física. Mas eu posso pegar, por exemplo, um público GLS. Eu até tenho uma aluna em Porto Alegre, a Cacá Strossi,
que já fez o Sustance e ela focou no público GLS. Então, ela tem óleos que esquentam o corpo, com cheiros afrodisíacos. Então, é temático. Toda a saboaria dela é temática para um público GLS. Isso dá uma linha de produtos que você não vê normalmente no mercado. Dia dos Namorados, inclusive, ela bomba, inclusive para o público não GLS. Então, eu tenho subnichos, como eu posso pensar, eu quero vender meus produtos para lojas de souvenir da minha cidade. Por exemplo, a Aline, a outra menina da Ecomatua, que também é sabonete, as duas estão em cidades litorâneas. O Brasil é extremamente litorâneo. Então, eu posso fazer o sabonete em forma de conchinha, em forma de que aquilo vire um atrativo que facilita a minha venda. Tudo isso pode aumentar o seu volume de vendas porque você nichou, porque, então eu estou em praia, eu vou associar a isso. Outra coisa que eu posso fazer é um convênio com saunas, com hotéis, com mulheres, né, que estão querendo trabalhar as linhas finas, mulheres com rosácea, mulheres cansadas que querem relaxar é um subnicho. Mulheres cansadas que querem energizar é outro subnicho. Eu posso focar em professoras, aí meu arco narrativo vai falar sobre GIS, vai falar sobre distância, vai falar sobre logística. Eu posso focar em clubes de natação. Eu posso focar em encontros de empreendedoras que vendam meus produtos de skincare. Feira de economia solidária, como ela mesma já participa. Aí você percebe que talvez o perfil do encontro de empreendedoras seja um perfil de comprador muito diferente do da feira de economia solidária. Eu estou escolhendo onde eu estou escoando meus produtos. Então, isso é o que eu quero que vocês façam de exercício. Eu vou daqui a pouco dar 10 minutinhos para vocês, mas trouxe mais alguns exemplos. Vamos pegar aqui a floricultura. Mercado, floricultura. Segmento, eu posso ir para as folhagens, eu posso ir para, que nem eu tenho, um horto de frutíferas, eu posso ir para arranjos e buquês, foi o exemplo que eu peguei aqui. Aí, dentro de arranjos e buquês, eu posso fazer só casamentos, eu posso fazer só festa de 15, eu posso fazer festa de criança, eu posso fazer. Eu peguei aqui o nicho de empresas. E daí, dentro desse subnicho, eu posso definir: se eu estou numa cidade grande como Porto Alegre, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, que tem muita indústria, eu posso dizer: opa, eu quero só empresas com mais de 50 funcionários. Porque daí eu sei, ela vai trocar aquele buquê uma vez por semana, daí eu tenho uma regularidade, posso fazer uma mensalidade. A minha forma de vender é diferente do que se eu estiver fazendo arranjos e buquês para Dia dos Namorados, por exemplo. Eu posso focar em todas as boutiques da minha cidade. Eu posso focar em funerárias. Aí, como subnichos, eu posso pensar ainda nas empresas de 50 funcionários só de turismo. Então, hotel, ônibus, lugares, hotelaria, restaurante, cabeleireira, locais de bem-estar. Posso também focar em revendas de carro, lavanderia, serviços de saúde. Percebe como eu posso trabalhar vários subnichos dentro do que a gente está falando aqui? Aí, aqui, por exemplo, eu peguei um exemplo de mercado de veículos. Veículos pode ser carro, pode ser bicicleta, pode ser ônibus, pode ser caminhão. Aí, dentro do mercado de veículos, que é tudo que existe no mercado, a empresa definiu que ela vai vender automóvel. Aí, dentro do segmento de automóveis, ela, por exemplo, disse assim: então tá, eu vou pegar o nicho de SUVs. E daí dentro dos nichos das SUVs, tem SUV elétrica, que pelo amor de Deus nunca comprem. Tem a SUV off-road, que é aquela que é mais alta para quem pega estrada. Tudo isso foi pensado. E você percebe como quando eu vou nichando, o cara off-road é um cara muito diferente do cara que vai comprar uma SUV elétrica, por exemplo. Então, eu estou fazendo uma escolha de um público para quem eu vou trabalhar. É isso que eu estou fazendo. Exemplo para joias de cerâmica. No teu caso, pô, se você vai ter, você pode vender. Mercado. O teu mercado é dependendo. Aí o seu ticket médio vai te colocar para um lado do mercado ou para o outro, no teu caso. Então, como eu sei o valor das suas peças são valores mais altos, o teu mercado é um mercado de luxo. Dentro desse mercado, o teu segmento é joias, ou semi-joias, não sei como você chama.
Dentro do seu, pode ser, aí tu vai definir um nicho. Eu escolheria, por exemplo, acho que tem todo o perfil para o que você vai fazer, empresárias bem-sucedidas. Então, aí dentro desse, aqui tu pode pegar o nicho de pessoas que trabalham, né? E daí eu focaria no subnicho em empresárias bem-sucedidas. Daí eu mostraria como se arrumar para uma reunião de maneira a se destacar, como aquela joia influencia no poder de decisão, numa imagem de poder. E por que esse nicho? E daí que eu tô chutando. Tem que ver se você tem alto valor de contribuição para essas pessoas, se faz sentido para você, se faz sentido para o seu perfil. Mas dentro disso, na minha cabeça matemática, o que eu tô pensando são pessoas que têm poder aquisitivo para comprar de você. É isso que a gente tem que raciocinar. Então, eu estou definindo pessoas que possam comprar de mim e eu vou ajustar toda a minha narrativa para essa pessoa. Então, que nem aqui, ó, tentei pensar um pouquinho para Dalto, né? Então, ele tem um mercado de atividades para neurodivergentes. Esse é o mercado grandão dos possíveis compradores. Qual é o segmento dele? Daí eu não sei, eu chutei aqui, né, Dalto? Me corrige se eu estiver errada ou põe ali do teu jeitinho, mas eu peguei, sei lá, desenvolvimento cognitivo. Aí, qual é o nicho? Pode ser que aquilo seja para todas as idades. Mas eu vou pegar e eu vou olhar qual é o nicho menos atendido. Ah, são crianças? Se crianças podem estar atendidas pelo meu brinquedo, então eu vou mencionar a parte mais difícil. Porque se atende aquele, atende todos os outros. Então, sei lá, nicho para crianças a partir de X anos. E daí, quando eu vou pensar em subnicho, isso daqui é onde eu estou me posicionando. Mas na hora de vender, eu estou vendendo para quem? Para pais de autistas, para associação de autistas, para terapeutas que possam exercitar isso com seus pacientes. Aonde que eu vou me posicionar? Então, eu estou tentando ajudar vocês a terem clareza de como definir o seu mercado, o seu segmento, o seu nicho e o seu subnicho. Opa, passou aqui sem querer. Então, opa, peraí, que não tá passando aqui. Então, quando a gente olha, né, para essa construção, quando vocês param para enxergar ali, né? A SUV, off-road ou elétrica. Quando a gente olha, que eu vou pegar como floricultura, definir se eu quero trabalhar para pessoa física ou se eu quero trabalhar para pessoa jurídica. Quando eu olho para tudo isso e crio essa construção, fica mais claro entender que cada subnicho vai ter um bloco de características. Cada pessoa, né? Que nem eu falei, a SUV da pessoa que compra a SUV elétrica, ela tem um bloco de características muito diferente do que a pessoa que quer uma off-road. Ela já não precisa de autonomia, ela provavelmente fica mais dentro da cidade, ela quer aquilo para ser uma modernidade, enquanto o cara que está procurando uma SUV off-road é uma pessoa que provavelmente está pensando em viajar, em ter bastante autonomia, em ter um conforto na estrada e procura uma característica de carro que atende essa necessidade. Então, é isso que a tua cabeça vai desenhar quando vocês definem isso. Esse consumidor, ele tem um comportamento e preferências muito diferentes dos outros subnichos. Então, agora é o momento que eu quero dar 10 minutos para vocês. Deixa eu deixar aqui compartilhando, mas eu quero enxergar todo mundo. E daí eu vou cronometrar aqui para vocês escreverem qual é o mercado, qual é o segmento, qual é o nicho e qual é o subnicho que vocês vão atuar. Pensando, gente, em encher o bolso de dinheiro ao mesmo tempo que vocês ajudam a sua tribo. Então, tenham clareza quem é esse cliente, para daí ter um cliente que está disposto a pagar, que se sente beneficiado pelo que você está oferecendo. Lá Ah, você não, tem no, uma no, oferta, né? Porque eu estou trabalhando com sim, no você. Facebook. Eu dei a última aula um modelo de oferta. A tua oferta vai casar de preferência com o que você que vai construir aqui. Então, a tua oferta, no caso, lá era a oficina para empresas da segurança do trabalho. Então, qual é o teu mercado? Teu mercado é atender leis e normas através de gestão ambiental. Qual é teu segmento? Aí você pode definir.
de normativas, ODS? Qual é o teu nicho? Aí você vai definir, ah, eu quero vender para empresas, eu quero vender para as próprias empresas de seguranças. Aí você vai definir esse perfil de cliente. Cada um deles te dá uma narrativa diferente. Fabi, deixa eu te perguntar uma dúvida pontual. Claro. No meu Fiquei feliz que caso, você vem. sim, não ia deixar de vir, não. É, qual que é a ideia? O meu cliente ideal vai ser o lojista, certo? Tá? Então, vão ser donos, de negócios, né, de lanchonetes, restaurantes que querem, incluir no cardápio opções veganas acessíveis e práticas, certo? Então, esse é meu cliente ideal, vamos dizer assim. Esse é o segmento, o E lojista. aí, Só que dentro do nicho, tu vai ter nichos diferentes. O restaurante é um nicho, a loja de conveniência é outro nicho, perfeito. a lancheria é outro nicho. E daí, dentro da loja de conveniência, você vai ter a loja de conveniência do posto, a loja de conveniência do bairro, que seriam os subnichos. Assim que Entendi. eu quero que você raciocine. Porque daí, quando você estiver falando com o restaurante, o que que muda para ti saber isso, Pri? E o que que muda para vocês todos entenderem isso? Quando você estiver falando com o restaurante, você vai estar só mudando de nicho em relação à loja de conveniência, mas o teu arco narrativo vai ser um pouco diferente. Porque daí o restaurante Uhum, está vendendo o quê? Aquilo como um congelado para uma família é diferente da narrativa do posto. E você vai perfeito. aprender isso estando em campo, para entender o que que você precisa falar para cada um. Então, se você tem clareza em qual que você vai focar primeiro, daí tem lá na aula que eu oriento vocês fazerem isso. Por que que eu dei vários exemplos aqui para cima? Porque quando eu dou a aula que eu digo para vocês escolherem o cliente-alvo de vocês, eu digo, façam uma lista de 100 possíveis compradores. E daí as pessoas dizem, ah, Uhum, mas é demais. Só que daí que depois, quando vocês passam do 30, do 40, do 50, que começa a aparecer os realmente criativos. É aí que teu cérebro começa a se exercitar e achar esses caras que talvez você não pensaria. Ah, a tia Maria que vende no prédio da Justiça Federal. E em Porto Alegre, às vezes que eu participei como consultora nos prédios da administração pública, passa tipo umas 50 pessoas por dia vendendo comida. Um só docinho, o outro só pipoca, o outro só marmita, o outro só não sei o quê. Eles vendem tudo. Os caras chegam no primeiro andar com o cesto cheio e eles chegam. Tem lugares quando a comida é muito boa que a galera encomenda antes, porque senão ele chega no último andar e não tem mais. Então tem lugares de vazão. Aonde que a minha inteligência vai achar que esse cara precisa comprar o que eu tenho para vender? Então, por exemplo, a Aline, quando ela tá pegando outra menina para vender em outra cidade, se ela der um treinamento sobre a Sapo Cosméticos, ela vai ter um tipo de consultora e de poder de venda na ponta daquela pessoa. Se ela não der um treinamento, ela tem outro poder de tiro. Então, aí vem esse relacionamento com o cliente, aí é outra coisa. Te ajudei, Pri? uhum. Sim. Então agora você pausa esta aula e fique 10 minutos organizando essas informações sobre o seu econegócio, que vai dar bom. Você vai entender por que você vai vender mais quando você tiver com essas informações na mão. Pausou? Escreveu ali seus 10 minutos? Entendeu? Então agora nós vamos ter 10 minutos para um novo exercício. Nesse momento aqui, eu quero que você pare para pensar na sua história, porque a sua história ela revela seu grande valor de contribuição para uma tribo de pessoas que existe em grande volume. Então, eu vou pegar aqui o meu exemplo. Olha as combinações que eu tenho na minha linha do tempo. Eu tenho decoração, que foi um curso super importante na minha vida, que até hoje faz com que eu faça os cenários, onde nas empresas de clientes, várias coisas que dão um diferencial no meu atendimento. Aí, eu ainda também tive 20 anos de comércio exterior e não dá para esquecer da minha história. E toda essa bagagem que trouxe de negócios, de grandes negociações, de coisas desse tipo. Aí, mais um pouco de eu mesma, vem a parte da gestão ambiental, que foi o que invadiu, tomou conta de mim e que fez eu tirar tudo da frente para trabalhar com isso. Então, hoje, essas são as três coisas que eu misturei para criar o que eu ia oferecer. Mas daí foi o momento que chegou que eu olhei para o mercado.
E daí, quando eu olhei para o mercado, ó, eu vendia planos de logística reversa. Sou especialista em colocar lixo no lugar certo, em lixo zero, em sistemas, né, de rejeito zero, que é um passo a mais do que lixo zero, aonde a gente olha para o processo e se chegou no final do processo, alguma coisa não pode ser reciclada, você volta para o início e redesenha seu produto, que dá origem ao meu curso mais poderoso, que se chama Todo Lixo é um Erro de Design. E mesmo tendo toda essa bagagem, quando eu decidi que eu ia vender, o que eu decidi vender? Eu decidi criar um curso de vendas para donos de negócios sustentáveis. Porque o meu grande valor de contribuição estava aqui, ó. Eu sei fazer negócios como ninguém. Eu sei raciocinar sobre mercado, eu sei criar fluxos de vendas, campanhas de vendas, e eu entendo que esse é meu grande valor de contribuição para vocês. Então, mesmo tendo essa bagagem em decoração, comércio exterior, gestão ambiental, eu parei num curso de vendas, porque eu olhei para o mercado. E daí aqui é onde eu vou dar para vocês preencherem daqui a pouco uma laminazinha que diz: eu ajudo, pontinho, 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 a pontinho, 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 através de. É essa reflexão que você precisa fazer para entender qual é seu grande valor de contribuição para sua tribo. E isso vai te ajudar a ter mais vendas. E daí, quando eu olhei para vendas, eu pensei: ah, eu tenho um grupo X de compradores que compraria de mim. E daí eu olhei para os meus alunos do Lixo Zero, foi a primeira turma que eu ofereci. Foi lá e disse: ó, se alguém estiver abrindo um negócio, vem comigo que eu vou ajudar. Aí depois eu comecei a entrar na internet, que eu até hoje apanho pra Dedéu, 4 anos depois. Mas eu tenho já uma rede de negócios, eu tenho pessoas que se apoiam no meu trabalho, eu vejo a relevância e através disso eu venho crescendo todo esse movimento. Então, para quem ainda não assistiu o Método Sustentes, todo mundo que tem aqui tem ele. Tem dois módulos importantes para vocês assistirem que vão ajudar a pensar tudo isso. Para você definir primeiro o seu grande valor de contribuição, aqui, ó, você vai assistir o módulo 2. Ali você vai entender seu Ikigai, seus valores inegociáveis, você vai entender coisas tipo, pergunta, se eu te perguntar hoje qual foi a coisa que mais te pediram ajuda na vida até hoje, quando te ligam para pedir uma ajuda, o que que as pessoas ligam para te pedir ajuda? Ali você tem algo muito poderoso na mão. Mesmo que seja fazer uma receita, aliviar uma amiga, que nem as pessoas me ligavam para pedir ajudas para pensar no seu negócio. Sempre foi assim. E daí foi com reflexões dessa natureza que me fizeram chegar nesse lugar onde eu tô hoje. A segunda coisa que você pode assistir para entender quem é a sua tribo, mas pensando de uma maneira comercial, é o módulo 3 do método Sustente. Ali você vai entender por que definir um cliente-alvo, como definir um cliente-alvo, quais são os critérios lógicos que te fazem pensar nesse cara, entender o seu mercado e você vai sair de lá com um cliente-alvo, um público-alvo de alta conversão. Gente, quando eu vendo o método Sustente, eu até estou revisitando, né, algumas promessas antigas e eu me lembro que tudo que eu falo é verdade, né? Então, tipo, teve uma campanha que eu fiz que dizia assim, ah, quero te deixar milionário, porque eu tenho a minha aluna, Natália, de Porto Alegre, que fazendo gestão de resíduos já ganha milhões de reais fazendo gestão de resíduos em Porto Alegre. Só que aquilo ficou muito antipático para minha galera, porque quando eu falo em milhões e em sustentabilidade, para as pessoas isso é incompatível. Daí mudei meu arco narrativo. E daí eu achei uma campanha que eu dizia assim: te mostro uma estratégia infalível para você ter alta conversão na venda do seu produto ou serviço sustentável. E quando eu falava dessa estratégia infalível, ela é a prova de falha se você executar, eu estava me referindo ao método Sustente. Então você tem ferramentas na mão que vão te levar para um lugar de alto faturamento, se você executar. Por isso que eu dou essas aulas ao vivo para te convencer. Eu tô meio que vendendo o que vocês já compraram para vocês mesmos, para que vocês cheguem no resultado que vocês sempre sonharam. E daí, o que que eu quero contar para vocês o que que não vai acontecer quando vocês focarem em um público-alvo só na hora de vender para ele. O que que eu quero que vocês prestem atenção aqui? A Raquel é uma menina que me procurou. Normalmente ela até tá na aula aqui com a gente.
E ela me procurou e ela disse, Fabiola, eu sou personal chef em Floripa, faço formada em gastronomia, de alimentação funcional, é meu trabalho de pós-graduação, aplico reiki na comida e não consigo vender. E daí, o que que eu falei para Raquel fazer? Eu falei para Raquel fazer um único roteiro, que é um roteiro de altíssima conversão que está dentro do Sustente, que é o roteiro Procuro Clientes. É esse roteiro que ela aplicou. Ela fez uma única publicação para os grupos de WhatsApp que ela tinha e ela encheu a agenda dela por 3 meses. Só que o que que eu quero chamar a atenção para vocês nesse resultado? Quando ela fala assim, eu fiz um anúncio dizendo procuro mulheres cansadas, mas não vieram só mulheres, vieram homens também. Vieram pessoas que nem tinham cozinha e que queriam que eu cozinhasse para eles. O que que vai acontecer quando a Rose fizer uma campanha dizendo procuro mulheres empresárias bem-sucedidos? Os maridos, os namorados dessas mulheres vão estar observando isso também. Não tá no teu público direto, mas é possível que esse cara diga: eu estou identificando a minha mulher ali e compre da Rose. Só por ela ter clareza de com quem ela está oferecendo. Quando, por exemplo, a fisioterapeuta lá, a Rejane, cria um programa de rejuvenescimento articular para pessoas 60 a mais, vão poder chegar lá bailarinas, vão poder pessoas que nem eu, que estou com 50 anos e trabalho no Instagram e estou sempre com tendinite. Vão chegar pessoas que não estão diretamente relacionados no seu cliente-alvo, mas que vão identificar aquele benefício como sendo um benefício para si. Então, a Aline pode dizer: procuro mulheres com pele, com traços de linhas finas no rosto para melhorar a qualidade da pele. Se ela pegar esse recorte de comportamento, não importa se essa pessoa tem 70, 90 ou 25. Então, eu quero que vocês percebam que a gente vai focar num recorte de comportamento, mas não necessariamente só essa pessoa vai comprar. Não fiquem preocupados com isso, que é uma das objeções que eu escuto de vocês. Tenham clareza de um cliente-alvo, foca no cara e mira. Para te ter uma ideia, Pri, eu tenho um outro aluno que vende as embalagens, as bioembalagens de mandioca, de abacaxi, e ele ficava também nessa noia. E daí ele tá em Minas. E lá tem muita sorveteria, mas tem muito mais empresa de açaí do que empresa de sorvete, por exemplo. E daí ele, com restaurante, lancheria pequena, até que ele focou nas empresas de açaí, que inclusive tem umas que atuam em território nacional, e por ele ter focado a comunicação em açaizeiras, lá, sei lá como é que se chama essa linha de. Ele vendeu muito mais e ele se fez conhecido, e daí ele começou a colocar o carimbo da embalagem dele. Então, ele escolheu um cliente-alvo porque ele viu que dentro desses critérios eu dizia: olha. Escolhe um que tem grande volume no teu mercado. Escolhe um que vai comprar de ti imediatamente. Então, ele focou nisso e cresceu em vários segmentos por conta disso. Então, às vezes, vai no boca a boca. Então, vou botar de novo aqui o depoimento da Raquel para vocês perceberem isso que eu tô falando para vocês. E eu não sei nada de vendas. Eu só sei de fazer receitas. E aí foi deixando, deixando, e aí, quer saber? Como assim? Porque eu confio no método, eu tô vendo as coisas acontecerem. Tudo que a Fabiola tá me falando, tô vendo o respaldo, tô vendo por que que tá acontecendo. Por que que ela tá me sugerindo o que ela tá me sugerindo. E lancei. E quando eu lancei a campanha Mulheres Cansadas, se quiserem mais tempo livre, eu posso fazer as marmitas do mês, vieram homens, inclusive, falar comigo. Famílias, pessoas que moram sozinhas, pessoas que nem têm uma cozinha para oferecer para eu cozinhar, o que não estava descrito na campanha, exatamente o que eu estava oferecendo. Então as pessoas vieram conversar comigo. E de 500 contatos que eu mandei, mais ou menos, 30 vieram em 2 horas. O Fabiola falou: confia no teu taco, vai lá, vende. E assim estou vendendo, e assim já estou com a agenda, já tenho agenda por uma postagem, já tenho Opa, acho que travou. agenda até para janeiro. Tanto de personal chef, que daí eu expliquei para o cliente que eu posso ir na casa dele, quanto para pacote de refeições prontas para quem mora sozinho e não tem a cozinha. Então, eu já tenho outros produtos encaminhados pelo contato que eu fiz. Vizinha minha, do lado da minha casa, respondeu a campanha. A pessoa está do lado da minha casa, eu vejo ela todo dia, e ela não sabia o que eu tinha para oferecer. Então, eu realmente não sabia vender meu produto. Confiei no método. Isso foi só uma estreia no método, porque eu ainda tenho muito para aprender e fazer.
Então eu tô com o meu coração pulsando, assim, de tanto horizonte que tá se abrindo, sabe? Tá sendo bem bom, tô muito feliz e dito, e já tô recomendando para todo mundo, porque é por aí. Isso que eu não sei fazer, eu empreendo desde ensina, entendeu? Então é isso, é essa clareza. Quando ela tá, e daí ela fala no começo da fala dela, não sei se vocês perceberam. Eu estava resistente, porque a Fabiola dizia: foca em mães cansadas. Por quê? Porque eu pensava toda mãe é cansada. E eu queria que ela vendesse. E ela dizia: ai, mas tem, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser todo mundo. E daí ela disse: quer saber? Vou fazer. Ela fala bem isso no videozinho ali. Se vocês quiserem pegar, tá na minha timeline lá do meu Instagram. E daí é isso, sabe? Ela jogou e pôs no ar porque ela decidiu confiar no processo. Eu quero que vocês confiem nesse processo. Define um cliente-alvo, foca nesse cara, cria um arco narrativo, valida do processo de vendas. É isso que a gente quer fazer. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente ir para o finalzinho da explicação e daí ir para o um a um. Cadê? Tá aqui. Já foi todas essas duas. Aqui. Então, pessoal, quando eu estou falando para vocês, né, foquem num cliente-alvo para vender para ele, é para que isso tenha alta conversão no bolso de vocês. Então, se o Adalto vai escolher vender para empresas, a oficina, se ele vai escolher vender para terapeutas, se ele vai fazer o foco em associações de autistas, o nosso objetivo é escolher alguém que tenha um grande poder de compra para poder encher teu bolso de dinheiro. E claro, com isso você melhora a vida do teu cliente-alvo, do teu público, das pessoas que se beneficiam com a sua oferta. Mas o nosso objetivo aqui é focar em vendas. É isso que a gente está trabalhando. E daí existem algumas razões para você definir isso com todo o seu carinho, né? Que é definir esse cliente-alvo, esse nicho, esse subnicho. E eu conto essas razões nessa aula aqui que vocês têm dentro do Sustente, que se chama O Segredo Vira Jogo do Seu Econegócio, do seu negócio sustentável. Procurem dentro do Sustente. O Segredo Vira Jogo. Assistam essa aula, porque vocês vão entender quais são os grandes benefícios que vocês têm ao definir um cliente-alvo. Daí ela vai mostrar coisas como o que tem aqui. Seu arco narrativo vai melhorar. É muito diferente eu vender um shampoo para uma mulher que está fazendo natação e para uma mulher que vai todo dia para a praia. É muito diferente eu vender uma linha de trabalho que nem a menina fez lá do GLS, né? Com afrodisíacos, com óleo que esquenta, com não sei o quê, do que vender para outros. Eu tenho uma narrativa, eu tenho detalhes, eu tenho acabamentos, eu tenho clareza ao comunicar. E o mais importante de tudo, eu tenho uma promessa clara para o meu cliente. Eu digo, você vai sair desse lugar e você vai ir para esse lugar. Você vai sair de uma pessoa que no inverno está sempre sem graça para alguém que as pessoas olham e dizem, meu Deus, como é que ela se destaca assim, mesmo de manta e gola alta? Então, eu passo a ter um lugar onde a pessoa está e um lugar para onde eu levo ela depois que ela compra a minha oferta. E daí, aqui eu trouxe uma palhinha sobre a promessa, para que vocês construam suas promessas exatamente agora. Então, o que que a gente quer ao construir uma promessa? A gente quer que vocês tenham uma promessa forte. Lembra? Única, urgente. Deixa eu pegar aqui meu caderninho, não tenho todos os de cabeça, mas os quatro U's da promessa são importantes para que ela seja relevante. Uma delas é a urgência. Então, quando eu chego aqui e digo, procuro pessoas que queiram aumentar suas vendas nos próximos 15 dias, se ele não tinha uma urgência, ele passa a ter, porque ele vê que ele pode mudar a realidade dele nos próximos 15 dias. Então, eu tenho uma promessa que faz o meu cliente pular da cadeira querendo comprar. E daí, aqui está um exemplo da minha promessa. Eu ajudo ecoempreendedores a lucrarem mais através do método Sustente.
Essa é a mesma estrutura de promessa que eu quero que vocês escrevam. Então, eu vou colocar aqui 5 minutos de relógio e vocês vão preencher esse template aqui. Este template aqui. Então, que nem eu ajudo, aí vocês vão colocar, eu ajudo, pontinho, pontinho, pontinho. Quem que é o cliente-alvo que você ajuda? Você ajuda ele a quê? A pontinho, pontinho, pontinho. E daí você faz isso através do quê? Então, vocês têm 5 minutos para escreverem suas promessas. Então, agora, pausa essa aula por 5 minutinhos e escreve a sua promessa completa, seguindo este template. Eu ajudo, pontinho, 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 a pontinho, 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 através de. Publica isso na sua comunicação e depois volta aqui e me conta o que que aconteceu. Viola. Oi? Pode falar, Rose. Para fazer a frase é para publicar? Não entendi, desculpa, eu fiquei perdida nessa. Isso, você cria essa frase e você pode publicar nas suas comunicações, na sua timeline, no seu arco narrativo, pode ser um Reels. Então, eu ajudo empresárias a se destacarem na reunião através de joias exclusivas, por exemplo. Eu coloquei, eu ajudo mulheres bem-sucedidas a se destacarem com joias de cerâmica, autorais e sofisticadas. Isso aí. Mas Mas daí é para tenta publicar, pensar em então. algo mais na vida dela, na reunião, no relacionamento, no jantar. Ah, Entra na realidade tá. dela para bater mais quentinho no coração. Tá, deixa eu ver. Tá, vou melhorar. É exercício. Fabi, E não tem uma desculpa, eu não definitiva, viu, entendi. Rose? Você pode criar 10 frases e testar 10 frases. Sabe quando que você vai saber qual que é melhor? Quando o seu público reagir mais àquela frase. Se você olhar minha timeline, tem várias Eu fiz também. variações. Eu coloquei também assim: minhas joias de cerâmica destacam a força e elegância de mulheres bem-sucedidas. Alguma coisa assim também, né? Ainda você está muito no meu, eu, minhas joias. Pode Muito. escrever a mais, mesmo pensando na mulher, como é que você falou? Ajudam a. Minhas joias de cerâmica destacam a força e elegância de mulheres bem-sucedidas. Tem a sua força e elegância destacada através de joias de cerâmica. É mais, foca mais nela, numa ação para ela. Tanto que se tu reparar, tu pode olhar assim, ó, Tenha. desde 2010, você não vai achar nenhum meu ou minha em toda a minha comunicação. Entendi. Tenha sua força e elegância Destacada realçada, destacada. através de acessórios exclusivos, através de joias, joias que te realçam. Quer falar, Pri? Oi, Fabi. Desculpa, eu não entendi. Você sugeriu para publicar? Eu não entendi onde, Não, enfim. aonde você estiver fazendo sua comunicação com essas pessoas. Tá, Então, não iniciou ainda. é, Uhum. isso vai ser quando você iniciar. Aí você vai dizer, eu ajudo padarias a aumentarem seu capital de giro através da venda de produtos prontos. Eu ajudo açaizeiras a aumentarem sua gama, seu ticket médio, tendo maior variedade de produtos. Eu ajudo lojas de conveniência terem marmitas para quem chega na madrugada. Não sei, daí você tem que ir avaliando. Bom, e aí não precisa ser tão específico, né? Nesse caso. Quanto mais específico, mais certeira você é. O X da questão é Tá, isso. Qual porque eu deles, fui. tipo, vamos supor que tu estivesse testando isso no Instagram, que não precisa ser, tá? Qual deles vai ter mais Tá, like? A saizeira, a lancheria, a loja de conveniência? Ou você vai ter um perfil para cada um? Você tem que pensar essas coisas, mas um uhum, deles vai rebater mais no seu público. Eu, por exemplo, aqui tenho bastante gente de perfeito. biojoia, tenho bastante gente de saboaria, mas tem bastante gente de gestão de resíduos. Mas no começo eu pensei, será que vai ter algum nicho que se Uhum. destaca? Eu não tinha como saber.
E aí você foi vendo ao longo do tempo, né? Testando e validando. Com certeza. Por isso que eles dizem, ai, quando eles falam, ai, a tal empresa tem 40 anos de mercado, significa que ela já testou, já validou, já sabe o que dá errado, já sabe forma de pagamento, já sabe as dificuldades do cliente, já teve Uhum. problema com logística. É isso, é experiência de mercado. Então, o tempo não tem Perfeito. nada melhor que tempo para negócios. E vai ficando cada vez mais Uhum. claro. Por isso que se você Claro. tiver esse processo claramente definido, vai ser mais fácil, que nem o que a gente está testando. A gente agora, eu estou querendo forçar vocês a testarem, e a gente vai terminar agora num exercício de atração de clientes novos. Se eu fizer esse exercício e vier muitos clientes novos, muitos possíveis interessados, opa, meu processo de atração tá ativo, tá ótimo. Agora, se eu fizer esse processo e Uhum. não vierem muitas pessoas, então ou o meu arco narrativo não era forte o suficiente, ou eu tava com o cliente errado, ou alguma coisa deu errado, gente. Tem que analisar e entender o que que deu errado. Não, perfeito. Inicialmente, o nosso público-alvo vai ser empreendedores do ramo alimentício. Aí eu até anotei aqui que cada vez que a gente for mais a campo, como você me sugeriu, a gente vai tendo essa clareza de qual subnicho, né, dentro desses empreendedores, quais vão ser realmente os mais interessados, né? Não, Então, e assim, acho que quando vai. você criar as listas de distribuição ou comunicação, separa a padaria do mercado, separa a loja de conveniência, deixa eles em grupos diferentes, para você poder ter essa Perfeito. comunicação nichada. Eu, por exemplo, capto vocês em Uhum. eventos. Eu sei exatamente quem veio pela Revolução Uhum. Sustentável, que era um arco narrativo, quem que veio pelo Sustente, quem que veio pelo jeito certo e pelo jeito errado. E daí as minhas muda às vezes uma palavrinha de uma mensagem para outra, mas eu me comunico com cada um individualmente. Por exemplo, quando eu fiz uma prospecção numa feira Muito legal. vegana aqui de Caxias do Sul, que eu ganhei 98 possíveis interessados de uma única vez, eles são uma feira vegana. Eu tenho uma comunicação bem específica com Uhum. eles toda vez. Eles estão num grupo separado. Então, a minha fonte ou a natureza do cliente faz com que eu segmente eles para poder ter comunicações bem assertivas. Por exemplo, a Raquel, que é da personal chefe, ela tem uns grupos de mulheres que fazem encontros de espiritualidade e tal e convidam ela para cozinhar essa comida vegana. É um nicho de cliente. Uhum. A Uhum. pessoa física que compra é outra lista de distribuição. Então, Perfeito. até para mim, quantos produtos vocês já compraram meus? Então, eu tenho a lista só do Sustente, a lista de quem tá no Sustente na oficina, eu tenho a lista de quem tá na minha comunidade. Então, às vezes eu tenho coisa para oferecer para todos os meus alunos, mas a mensagem muda de acordo com o que que esse cliente já comprou meu. Perfeito. Eu comecei a fazer uma planilha e aí eu tô fazendo cada aba, eu tô fazendo para um segmento, sabe? Isso aí. Então Agora aí eu você tô vai entender começando a segmentar. como domar teu mercado, é isso aí. Perfeito. Ali, eu tenho uma frase para algo novo que estou pensando. Foco no RH das empresas de tecnologia aqui da região. Eu ajudo líderes de empresas de tecnologia a fortalecerem a cultura do bem-estar nas equipes através de experiências sensoriais e produtos naturais pensados para reduzir o estresse do dia a dia. Perfeito. Aí aqui nessa tua linha de trabalho, Aline, se tu puder ter um spray aromatizador, por exemplo, que quando tu tá na área ou tu vai levar teus produtos, tu possa colocar e a pessoa já associar a você. Pensa daí numa órbita de produtos que atende as empresas, né, de tecnologia. Aí, meus amores, eu trouxe um segundo exercício para vocês pensarem a mesma coisa. Então, eu quero dar mais 5 minutos para vocês pensarem isso aqui, ó. Repara como que é essa estrutura aqui, ó. A sua causa tem a ver com a solução que você coloca no mercado. Então, qual é o grande legado que você está construindo? Então, eu promovo pontinho, 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 daí tu coloca a tua causa. Aí tu vai ter o teu como, que vai ser também a tua oferta. Então, como que eu promovo sustentabilidade? Tornando o seu econegócio mais forte. Então, tu vai colocar aqui embaixo a tua promessa. Então, a tua causa e a tua solução aqui em cima. Eu promovo elegância, mais negócios. Eu promovo segurança no trabalho. Eu promovo neurocognição.
Eu promovo beleza, eu promovo bem-estar. Como? Oferecendo produtos com essências naturais, sei lá qual era aquela expressão da Aline, para mulheres focadas em saúde e beleza. Enfim, 5 minutinhos para vocês exercitarem. Coloquei aqui o cronômetro. 15 segundinhos para acabar. Fabi, você acha melhor mandar aqui por escrito ou podemos compartilhar aqui Não, falando se mesmo? vocês têm dúvida, pode compartilhar. É melhor a gente já trocar essa ideia ao vivo. Tá, porque eu pensei numa frase, aí eu tô aqui conversando com a minha mãe e ela pensou de uma outra forma. Então a gente já pode discutir aqui. Eu, a minha ficou assim: eu promovo alimentação vegana acessível, fornecendo opções de alto giro para o seu restaurante. O que você Tá? acha? Tá ótimo. Acho que fala tudo que o cara quer ouvir. É, né? Mas Sim. assim, eu gostei das frases da minha mãe também, que eu acho que conecta com o exercício anterior. Não sei se ela vai querer falar, mas assim, basicamente, tipo, elevar o aumento da rentabilidade, né, das Traz a vendas frase do, dela. do Você tem comércio. aí? Tá. Eu promovo elevação ou aumento da rentabilidade através da comercialização de alimentos congelados à base de plantas. Acho ótimo Parecido, também. entendeu? O que que a gente vai saber, Pri? A gente só vai Bem, né? saber na Funciona. real, testando. E se vocês, Uhum. por exemplo, forem Sim, fazer uma abordagem perfeito. telefônica, com esta frase, vocês podem falar, olha, eu promovo o aumento da Uhum. rentabilidade, né? Aí no outro tu fala do teu jeitinho. E vocês vão ver qual vai bater mais, e é isso. Não tem certo ou errado, gente. Perfeito. Muitas vezes eu falo isso para vocês. A minha opinião, ela é um olhar apurado, mas ela não importa para vocês, importa a opinião do cliente de vocês. Eu não sei o que que esse cara quer ouvir mais, entendeu, Pri? Tu só vai saber estando em campo. Uhum, uhum. E daí tem algumas coisas, né? E, por exemplo, no caso do Perfeito. Adalto, hoje eu quebrei a cabeça para pegar uns exemplos dele. E eu pensei, não tem melhor pessoa do que você para vender seu econegócio, porque você entende o seu cliente, você entende para quem que você faz bem, você entende o Uhum. benefício daquilo. Então, vai vir muito da cabeça de vocês. Esses são exercícios que vão ajudar nesse processo. Mas Perfeito. ninguém melhor do que vocês que estão em campo para poder sentir qual que melhor bate. E juntando, né? E de acordo com o perfil também, né? Então, se é um empreendedor mais bruto, que tem mais resistência para ouvir sobre veganismo, então mudar algumas palavras, né? Não focar tanto no veganismo. Então aí vai adaptando, né? Inclusive, se tu pegar a live que eu fiz com o dono da Vila Jet, que é uma empresa de sapato muito grande, né, Hum, ele faz os sapatos dele, até o Adalto vai adorar essa história, porque ele faz uns sapatos que são um projeto social para crianças em vulnerabilidade social do bairro com o menor IDH de Novo Hamburgo. Essas crianças são remuneradas para fazer os tênis e ele vende isso como uma receita para pagar os salários. Só que ele disse: quando o cliente chega, a minha funcionária está treinada para três abordagens diferentes. Ou só falar das cores, ou só falar hum, dos modelos, ou falar da história inteira. Ela tem que ter essa sensibilidade de virar a chave, de saber como abordar o cliente. E daí ele vende em lojas de Florianópolis, Porto Alegre, de vários lugares. Então, ter essa sensibilidade, isso serve para todo mundo que vai, né? Isso serve para Rose, para Aline, para Sheila, para todo mundo que estiver trabalhando com sustentabilidade, essa chavezinha. Então perfeito. tá, gente. Espero que esses exercícios estejam ajudando vocês. Vou então levar a gente para vocês verem alguns exemplos de como eu aplico isso, para vocês terem um pouquinho mais de clareza. E daí a gente vai entrar na parte da mentoria, onde eu quero dar a palavra para cada um de vocês. Tô querendo começar por ordem alfabética, começando pelo Adalto, e daí vem, acho que é a Aline, Betina. Então, se organizem aí para já ter algumas informações na mão. Que informações a gente quer de vocês? O que que vocês fizeram que vocês acham que deu certo nesse funil de vendas que a gente está construindo?
E o que que vocês pensaram em fazer e não fizeram, ou o que que vocês fizeram e acharam que deu errado, para a gente poder analisar e botar isso no curso certo. Então, aqui, ó, coisas que eu falei que a promessa de vocês tem que ser uma promessa forte. Ó, se eu for fazer uma inauguração de uma loja, tem que ter uma promessa. Cada um dos seus produtos, cada uma das suas linhas de trabalho tem que ter uma promessa. Então, meus shampoos em barra são mais ecológicos, que seja uma promessa ecológica, mas eu tenho que ter clareza do que ele agrega no mundo da minha persona. Cada uma das minhas ofertas, vou criar a coleção de inverno, vou criar a coleção de verão, vou criar a coleção das noivas. Tem que ter uma promessa. A oferta como um todo tem que ter uma promessa. Aí aqui, a sua ecomarca, que ela é uma entidade, que ela é uma porta-voz, que ela é a líder de um movimento, ela tem que ter uma promessa, de preferência, uma promessa que construa um legado. Porque daí isso significa que você está tendo muito clareza de como fazer isso. Vou dar alguns exemplos de como eu aplico isso. O podcast Empreende Verde, que eu faço. Ele dá a promessa de mostrar os bastidores e a vida real de econegócios. Ele serve como exemplo para um monte de gente. Ele é um conteúdo gratuito que fica ali disponível. O que que eu ganho com isso? Mais olhos se voltam para a rede Empreende Verde. As pessoas veem que eu não estou de brincadeira. As pessoas conhecem realmente um bastidor. Quantas pessoas estão falando disso e mostrando os bastidores de econegócios? Então, eu vou reunindo possíveis compradores em torno do que eu vendo. Segundo produto aqui, o Hot City. Em uma sessão, eu elimino qualquer gargalo que esteja acontecendo no seu econegócio no momento. Então a gente senta, você me traz aquele pepino que está te azucrinando, que está impedindo você de crescer, a gente vai pensar juntos e a gente vai encontrar uma solução para ele. E daí nessa sessão, uma consultoria que tem crescido muito, eu tenho atendido muitos hot seats. E daí, agora, né, eu já tô com o valor de 800 para quem não é aluno, 710 para quem é aluno e 530 para quem é o time Empreende Verde. Então, é uma coisa que ela é muito eficaz, porque tem alguma coisa que está impedindo de crescer, você percebeu que aquilo está te incomodando muito, tudo bem, a gente vai sentar e vai resolver. E como todos os meus produtos, eu dou garantia, então tudo tem essa garantia de que vai funcionar, senão você pode pedir seu dinheiro de volta. Aí tem um produto muito legal que eu gravei, que eu não estava vendendo. Vocês vão ver aqui dois produtos. A Aline, a Fernanda até conhece, porque a Fernanda fez tudo que eu já vendi até hoje. Mas que são alunos mais antigos, vão ver coisas novas. Uma delas é a imersão Sustente. A imersão Sustente foram 8 horas que a gente ficou debruçado durante 2 noites, né? Das 6 às 10 da noite, para você descobrir exatamente pelo que o seu cliente te paga. O que que ele dá valor? Ele está considerando melhor mais a aparência, o acabamento, a textura, o gosto, o cheiro, o que que o teu cliente efetivamente está tirando dinheiro do bolso e te pagando. É pela tua credibilidade? Então, por exemplo, eu aqui, ele está pagando para ser visto na vitrine Empreende Verde, ele está pagando para realmente aprender a vender mais, ele está pagando para aparecer no meu perfil, ele está pagando para conhecer outros donos de negócio sustentável e tentar fazer negócios. Para que que meu cliente está me pagando? Então, essa imersão, né, é uma oficina que são 8 horas, duas aulas de 4 horas cada uma, aonde você descobre exatamente pelo que o seu cliente dá valor. Aí tem essa oficina que eu vendi para vocês, que ela vai continuar vendo por 297, e em 6 aulas e uma oficina prática de funil de vendas, você sai com um funil para aumentar suas vendas imediatamente. É uma oficina que eu prometo que você vai ter Pix em menos de 90 dias. Aplicando, quem aplica tem resultado. Aí, outras promessas que eu fiz, ó, para o time Empreende Verde. É uma plataforma de conteúdo para donos de negócios sustentáveis. Tudo que pode fortalecer você de alguma maneira. Quanto que eu cobro a mensalidade para estar na minha comunidade? R$ 220 por mês. Mas ali você tem mais acesso a mim, você tem scripts de vendas, você tem estratégias de alta performance, você tem, inclusive, esses dois posts aqui, ó. Esse aqui, eu promovo, e esse eu ajudo. Você tem um template disponível para só ir lá e preencher e publicar, não precisa nem criar a arte.
Por quê? Porque são linguagens que vão ajudar o meu dono de negócio sustentável. Então, tem um template pronto. Dentro da comunidade, você tem uma seção de templates prontos para publicar. Aí, existe um curso que se chama A Revolução Sustentável. O que que eu ensinei nessas 4 aulas? Eu ensinei em 4 aulas você gerar picos de venda sempre que você quiser. É mais ou menos como eu expliquei agora a história do limoncello da minha irmã. Se ela fizer realmente uma antecipação, mostrar os bastidores, mostrar que é muito bom, mostrar algumas pessoas avaliando, mostrar todo esse contexto, no dia que ela abrir a venda do limoncello dela, ela vai ter vendido todas as garrafas, mesmo que custe 200, R$ 300 a garrafa. Porque ela está numa região que tem essa cultura, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, ela tem um produto acima da média, dos produtos, ela já tem um público que se interessa por gastronomia, tendo um arco narrativo, ela vai poder gerar esse pico de vendas, e daí, para isso, o que que ela ganha com isso? Primeiro, ela pode ter um valor de ticket mais alto. Segundo, isso dá uma credibilidade. Se ela fizer uma grande antecipação, aí vocês veem aquelas campanhas, ai, vendi tudo em 8 minutos. Tudo bem, às vezes o cara gastou R$ 100.000 em propaganda antes. Né? É que nem Hollywood. Hollywood é grande investimento em marketing. Eles gastam milhões de dólares para vender, né? Se possível, 1 bilhões de dólares. Mas investem lá 15, 20, 30 milhões em marketing para faturar 80, 50 milhões. Então, é isso. Eu faço uma antecipação para fazer com que a galera venha no estouro da boiada. Aonde que eu aprendo isso? Na Revolução Sustentável. É um curso que eu estruturei agora, né? Eu não estava vendendo nem a oficina, nem a Revolução Sustentável. Eu estruturei ele e ele está sendo vendido por 597. Aí tem o próprio método Sustente. Qual é a promessa do método Sustente? Que você vai de 0 a R$ 30.000 por mês através de um processo de vendas estruturado. É por isso que eu venho aqui e faço uma aula com vocês, forçando a barra para você entender o que que você faz para atrair um cliente novo. Aí existe um outro curso que eu vendo, que é o jeito certo e o jeito errado de vender produtos sustentáveis. Esse curso, gente, eu vendo por R$ 27. Por que que tudo para mim é caro e esse curso custa 27? Porque eu só tô mostrando pro cara que ele precisa de mim. É como se ele me pagasse para ser prospectado. Ele aprende no curso o jeito certo e o jeito errado de vender seu produto sustentável muito. Tanto que quando eu gravei e coloquei ele disponível, eu recomendei fortemente que o pessoal da comunidade comprasse, porque é um olhar do que eu estou fazendo errado que guarda muita energia do ser humano. Você tendo clareza do que você está fazendo do jeito errado, primeiro, você sente mais necessidade do sustente. Vai ser uma coisa automática. Mas você, em segundo lugar, vai parar de fazer o que está fazendo errado. Você vai ter clareza sobre isso. Então, percebe? Cada oferta tem uma promessa. Aqui você gera picos. Aqui você vai de 0 a R$ 30.000. Aqui você tem um time que aprende com você. Aqui você entende o que está fazendo de errado e gasta menos energia. E a sua marca tem uma promessa que constrói um legado. Qual é meu legado? Eu, se depender de mim e a gente chegar no mercado e não tiver nenhum saco plástico, aí sim minha missão vai estar cumprida. E daí eu tenho ainda produtos de high ticket. Por exemplo, quando eu escrevo o plano de ação da sua ecomarca, eu cobro R$ 2.600 da pessoa. Mas daí eu sento e eu escrevo o teu plano todinho. O que que você vai fazer para vender mais? E daí os resultados vêm muito rapidamente. Então, existe uma orientação que vai te levando para melhorar a sua vida ao mesmo tempo que eu maximizo o meu faturamento. Inclusive, essa daqui é a nossa última sessão de consultoria ao vivo deste programa, né? Que eu dei 2 sessões para vocês. A próxima sessão de consultoria que eu vou dar, aberta, ela vai ser dia 5 de agosto. E ela custa quanto? R$ 220 a sessão avulso de consultoria. Até dia 1 de setembro, até dia 1º de setembro, que é quando termina o ciclo dessa oficina de funil de vendas, a cada 15 dias vai ter uma mentoria coletiva aberta para vocês. Virem e tirarem suas dúvidas, perguntarem tudo e quanto vocês quiserem, para sair com o Pix no bolso. Entende? Então, é isso que a gente está construindo por aqui. Então,
Aqui, ó, se vocês repararem, essa é uma aula que eu dei na terça-feira retrasada. Ela é uma aula que tem uma promessa. E é uma promessa que atrai meu possível comprador. Então, naquela aula que eu dei de graça na internet, eu criei um checklist de uma campanha de venda para donos de negócios sustentáveis. Quem é da minha comunidade pode procurar essa aula que está disponível na plataforma. Mas agora, tendo toda essa bagagem, né, pensando em como melhorar a vida do teu cliente através do que você vende, eu quero que você crie uma promessa que atraia seu possível comprador. E essa promessa, gente, eu quero que seja algo que vocês possam usar. Eu vou fazer uma live falando sobre essa promessa. Por exemplo, isso, o checklist. Eu mostrar uma campanha de vendas, um checklist de uma campanha de vendas para donos de negócios sustentáveis. É uma promessa que vai atrair uma pessoa que pode comprar de mim. Então, por exemplo, aqui das pessoas que estão aqui, Rose pode dizer: vou fazer uma live que mostra como usar roupas de inverno com joias, com macro joias. A Aline, né, que está pensando ali em criar produtos para empresas, para a parte de RH dos eletroeletrônicos. Diminua o estresse da sua equipe. Se tiver como mensurar isso, melhor ainda. Então, criem uma promessa para vocês usarem nessa atração de clientes. Eu vou dar 5 minutos, essa é a nossa última lâmina, e daí a gente entra na parte da consultoria. O caso da Aline pode ser uma série, como tratar o seu cabelo de diferentes maneiras, com produtos naturais, ou quais os benefícios de usar produtos naturais para tratar o seu cabelo. E daí nessa série sempre, sei lá, videozinhos de 5 minutos e no final termina dizendo, ó, e para cabelo tararã eu tenho esse aqui que é restaurador, para cabelo blá 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 eu tenho esse aqui que faz não sei o quê. E no final chama pra ação, né? Dando um link de venda, colocando um link na bio. Pensem em trabalhar bem essa fase de atração, para ter certeza de que vocês estão pegando um possível desconhecido, uma pessoa que nunca viu vocês antes e tornando essa pessoa interessada no que vocês querem comprar. E não tenham medo desse processo. A gente tem que testar, a gente tem que sair para o mercado e testar isso. Para vender muito, lembra? É um funil. Tem que entrar bastante gente na fase de atração para bastante gente estar comprando no final do funil. E aí, meus amores, então agora nós vamos para a parte da mentoria. Quero dar alguns lembretes. Essa oficina que vocês fizeram comigo de funil de vendas, ela acabou dando um tom de mentoria. Eu fiz questão de ativar vocês de uma maneira muito intensa. Então, quem está no grupo de Facebook lá vai ver que vai entrar 2 mensagens por semana. Toda terça-feira e toda sexta-feira vai ter algo lá monitorando vocês para que vocês exercitem a cabeça, façam os exercícios práticos e cheguem com o Pix no final na conta de vocês. 100% das comunicações que vocês mandarem naquela comunidade do Facebook até o dia 1º de setembro vão ser analisados. Mas eu acho que fica bem nítida a vantagem a gente tem quando a gente está assim ao vivo. Então, existem 2 maneiras de continuar participando dessas reuniões de mentoria, onde eu vou analisar cada um de vocês, sempre trazer um tema. Uma delas é entrando na comunidade Empreende Verde, aí a assinatura é mínima por 6 meses e daí é R$ 220 por mês, ou pagando as sessões individuais. Cada sessão de mentoria individual é R$ 220. Então, quem acha que vai querer acompanhar, né, tipo 2 sessões por mês, que vão ter 2 sessões por mês, talvez valha a pena entrar para a comunidade. Horas, vou agradecer a participação de vocês. Deixar um beijo. Nossa Beijo. próxima aula, dia 5 de agosto, vai ser mais uma mentoria para quem é do time. Ou para, né, quem quiser acompanhar as reuniões de mentoria prática dessa oficina de funil de vendas. Beijos, até breve, tchau, tchau. Boas Tchau. vendas amanhã, dona Rose. Depois volta na Obrigada. mensagem e me conta como é que foi, né? Conta lá no grupo. Sim, tá bom. Beijo. Beijo, tchau.